E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e te ajudo a viver melhor. Esse aqui é o meu podcast, um espaço onde eu falo a respeito de tudo que eu vivo, o que eu penso e o que eu sou. E eu espero que esse episódio seja útil para a sua vida. Esse é o primeiro episódio do ano de 2026. Eu não sei quando você me ouve, mas saiba que eu estou gravando na segunda semana de janeiro e é o primeiro episódio de 2026. Tirei umas férias aí de gravar episódios e garanto para você que essas férias foram muito bem aproveitadas, descansei bastante, mas estamos de volta. Ao final desse episódio, eu quero conversar a respeito do próprio podcast com você que gosta de me ouvir. Então, depois do papo que eu vou ter aqui com você, lá no final, eu espero que você interaja comigo para a gente ter algumas ideias para o futuro desse podcast, beleza? Bom, a ideia desse episódio é porque eu estava ouvindo uma entrevista do meu novo artista brasileiro favorito, João Gomes, o mestre do piseiro. E numa entrevista ele estava falando que ele estava sendo super elogiado, né, pelos seus trabalhos, até que ele teve uma conversa com outro grande artista brasileiro, o Criolo, que disse: "Ô João, você deveria gravar coisas do seu coração, devia fazer um disco que saísse diretamente do seu coração." E o João conta que ele gravou e depois, né, ganhou o Grammy Latino e foi super premiado aí com o seu álbum. E eu fiquei com esse trecho da entrevista na minha cabeça, eu fiquei pensando, poxa, o que será que é falar algo do coração, né? E tentei pensar nos episódios que eu fiz, será que eu tenho colocado meu coração aqui? E com muita paz eu acredito que sim, tenho colocado meu coração. Mas eu me peguei também lembrando que várias vezes eu produzi esses episódios aqui com a intenção de alguma maneira também tornar esse podcast mais popular, ou seja, a intenção de ter mais visualizações, de ter mais likes. Eu fiquei também muito preocupado em vários episódios de trazer um conteúdo que fosse muito amparado pela psicologia, a filosofia, as ciências, né? Eu sou alguém que se preocupa demais de que a minha fala ela tem um embasamento científico, porque hoje em dia a gente está cercado de pessoas que são charlatões e trazem conteúdos que realmente trazem mais desinformação do que informação. E aí eu pensei, bom, talvez nesses episódios que eu fiz isso, de fato, talvez tenha faltado um pouco do meu coração, não sei, fiquei um pouco preocupado com isso. E embora eu acredite que sempre sou eu e o meu coração sempre está presente, essas preocupações podem me afastar de fato de trazer uma mensagem que seja para ser útil para você, né, e que possa te ajudar de fato a viver melhor. E aí eu fiquei pensando esse tempo todo, desde que eu ouvi essa entrevista, e eu ouvi essa entrevista ainda no final de 2025 ou logo na virada aí de 2026, acho que ele foi no Roda Viva, e aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa do coração, e meu primeiro episódio tem que ser algo do coração, e eu fiquei pensando, tá, mas o que é falar com o coração? O que é trazer algo do coração? E realmente isso ficou martelando na minha cabeça. E eu te juro que foi difícil até chegar no ponto de gravar aqui. Eu realmente demorei para assimilar as ideias. E aí virou o ano, eu estou no Brasil, estou aqui, as coisas começaram eu já estou descansado, as coisas começaram a sentar no seu lugar, o ano já começou, voltei ao meu ano produtivo, as pessoas nos atendimentos, eu comecei a ver a demanda das pessoas. E aquela coisa, né? O Réveillon é aquele momento que a gente celebra, mas eu comecei a perceber que o sofrimento de muita gente continua. Comecei a perceber também que tem muita gente que mal começou o ano e a pessoa já está com muitas crises, enfrentando diversos problemas. Quando eu abro, então, as redes sociais ou vejo as páginas de notícias, a gente começa a enxergar um 2026 onde as guerras e os rumores de guerras, eles acabam sendo praticamente normal, ou seja, a gente tem a violência espalhada pelo mundo, e quando eu olho para o Brasil e começo a ver o medo, a violência, começo a ver o tanto de gente com insegurança financeira, começo a perceber que realmente a nossa crise ela é grande, a gente começa a olhar para as condições climáticas
E eu comecei a ver e comecei a ficar aflito, e o meu coração ficou aflito, meu coração começou a ter preocupações e medos. E acredito que quando a gente para olhar essa realidade do mundo em que nós estamos vivendo, realmente são notícias que elas nos abalam. E é legítimo que a gente sinta medo, de fato, de tudo o que a gente vê por aí. Eu, sinceramente, quanto mais eu percebo a maldade humana, quanto mais eu percebo o quanto nós, como pessoas, a gente tem realmente flertado com a violência contra os nossos próprios amigos e família, quando a gente flerta com coisas que nos levam a seguir caminhos que não são saudáveis para nós e para os outros, isso traz bastante preocupação no meu coração, e eu vejo que essa onda de medo ela assola a nossa humanidade, né? Eu acho que eu estou falando com alguém que não está alienado, então se você abre suas redes sociais, você vai ver, polarização, guerra, medo, violência, assalto, roubo, morte, pessoa que abandona a outra em trilha, assim, um descaso para com a humanidade que assusta. E aí o meu coração falou assim, opa, tá aí a mensagem do seu coração, é para falar sobre coragem. E é sobre isso que eu quero falar. Eu espero que seja realmente algo rápido, mas que seja do fundo do coração, porque coragem é algo que talvez nos falte. Eu quero confessar que tem algo que eu recebo de feedback das pessoas que falam comigo, os meus amigos, familiares. As pessoas, geralmente associam a minha pessoa à coragem. E quando eu ouvi isso, inclusive, uma das pessoas, um dos meus melhores amigos, ele falou assim, cara, um dia eu tava falando com ele, eu falei, cara, eu sou um cara muito medroso, cara, nossa, eu tenho medo de muita coisa. Ele falou, cara, que loucura ouvir isso de você, porque eu acho que você é uma das pessoas mais corajosas que eu conheço. Isso me deixou meio assim, caramba, será que eu sou isso tudo, né, essa pessoa corajosa? Porque eu abrigo o medo no meu coração. E foi aí que eu comecei a pensar a respeito disso, que falar algo do meu coração é algo que exige coragem. Escutar o meu coração exige coragem. E por mais que seja bastante clichê, eu acho que é importante repetir. Coragem não é ausência de medo. Coragem é não deixar o medo dizer quem você é. E é isso que está no meu coração e é essa mensagem que eu quero trazer para você. O que isso quer dizer? Tem uma frase do Ernest Hemingway que diz que coragem é a graça sob pressão, ou a elegância sob pressão. Isso quer dizer que diante de pressão, diante de situações como essa que eu trouxe no começo do episódio, dizendo a respeito da nossa realidade do mundo, da insegurança, da incerteza, diante de tudo isso que traz medo, a gente manter quem nós somos de verdade. Por isso, a mensagem do meu coração para você é que você lute com todas as forças para se tornar uma pessoa corajosa. E essa pessoa corajosa é alguém que não negocia a sua autenticidade, a sua integridade, os seus valores, ainda que tudo aponte para o contrário. Então a coragem é essa capacidade de você manter a sua integridade, a sua autenticidade, a sua dignidade, mesmo que você esteja pressionado. É isso que é a coragem, essa elegância sob pressão, é a graça de ser quem somos, ainda que o medo esteja presente. E pessoas corajosas, elas sentem medo, elas sentem dor, elas sentem a preocupação de serem humilhadas e de terem derrotas, mas ainda assim são pessoas que se mantêm fiéis a quem elas são. E atendendo muitas pessoas ao longo da minha jornada como terapeuta, e eu vejo, e também como pastor, eu vejo que as pessoas mais corajosas que eu conheço, elas são muito autênticas, elas de fato, elas sabem quem elas são. Por isso que a mensagem que eu quero trazer para você é que se tem algo que você poderia fazer em 2026, é de fato descansar na pessoa que você é. E se você não sabe de fato quem você é, quando eu falo de autenticidade, é ter essa paz de quem eu sou, saber de fato os meus valores, o que eu gosto, o que eu deixo de gostar, o que para mim é inegociável, o que é negociável. Se você
tá perdido em saber quem você é, então essa é a sua busca para 2026. E essa busca ela exige coragem, porque é importante a gente enfrentar as nossas sombras, enfrentar os nossos defeitos, olhar para as nossas deficiências, para as nossas debilidades, enfrentar tudo aquilo que vai contra, inclusive coisas que a gente acha que a gente gosta, mas na verdade a gente não gosta. É a gente ter a coragem de encarar a verdade nua e crua. Por isso que a autenticidade é uma palavra importante. Coragem para mim está muito associado à autenticidade. Porque essa descoberta de saber quem eu realmente sou, é isso que vai me trazer paz para dizer sim ou não para as demandas da vida. Quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu me posiciono diante de um mundo violento. Mais eu consigo dizer não quando a violência é a resposta que parece ser a mais adequada. A violência contra mim mesmo, contra as outras pessoas, ou até mesmo contra o mundo, né? Falei de condições climáticas. Como eu posso colaborar para que o mundo seja mais justo, sendo ele tão injusto? Isso é ser autêntico, isso é ser corajoso. Isso exige, porque nesse caminho pessoas podem apontar para você o dedo, podem te ridicularizar, podem dizer que você é idiota, ou podem te ofender de inúmeras maneiras. Mas uma vez que você descansa na sua autenticidade, isso é o que nos dá coragem. E coragem também, ela tem a ver com responsabilidade. Responsabilidade é responder à altura da demanda da vida, dizendo, olha, eu sou responsável por isso. Eu sou responsável por aquilo que eu faço, eu sou responsável por aquilo que eu falo. E mesmo que eu fale uma besteira, mesmo que eu venha, um dia Fábio Polotto, venha cair em qualquer tipo de escândalo que seja, eu quero ter a hombridade de dizer assim, olha, eu fiz isso, eu estava consciente de que talvez isso fosse errado, eu fui e tentei fazer isso e deu tudo errado, mas eu me responsabilizo. Qual é o preço que eu tenho que pagar? E acho que é isso que talvez as pessoas, elas falte nas pessoas, né? E talvez elas enxerguem em mim de alguma maneira que eu tenho algum tipo de coragem. É porque, de fato, hoje, olhando para minha vida, eu sou responsável por aquilo que eu escolho. Se eu estou na Europa, se eu estou no Brasil, se eu escolho ser DJ, se eu escolho tocar ukulele, se eu escolho me relacionar com a pessoa X ou com a pessoa Y, se eu escolho ser visto com qualquer tipo de pessoa, em qualquer ambiente, eu sou responsável, eu respondo por essa demanda. Isso para mim talvez seja o que as pessoas vejam como coragem. Então, o que eu desejo a você, além da autenticidade, é para que você tenha a capacidade de responder por si. E aí a responsabilidade, ela é primeiro por quem somos, pela maneira que a gente se comporta no mundo, mas também responsabilidade pelas pessoas que estão ao nosso redor, responsabilidade com o planeta que a gente vive. Esse é um tema que para mim, assim, não sei se as pessoas acham que eu sou muito utópico de acreditar que nós podemos fazer diferença num mundo violento, mas eu escolher ser justo quando o mundo é injusto, ser honesto quando o mundo é desonesto, ser íntegro quando todo mundo não é íntegro, escolher falar a verdade e se expor ao diálogo, ainda que eu queira me esconder e queira simplesmente dar um ghost em alguém. Eu acho que tá aí. A mensagem do meu coração para você é que nós sejamos corajosos diante de um mundo que exala medo. Por isso que esse primeiro episódio eu gostaria de falar do meu coração para o seu coração. Tenha coragem. Eu já, como teólogo e cristão, depois de ler a Bíblia, é impressionante o tanto que essa expressão ela se repete. Tenha coragem nas escrituras cristãs. Talvez, se esse Deus cristão for real, e assim eu creio que eu não estou te forçando a acreditar, mas talvez ele esteja muito preocupado que a gente seja esse povo corajoso. E para mim o corajoso é aquele que, apesar do medo, ele não negocia, ele não deixa o medo dizer quem ele é. Porque o medo é essa emoção que ela nos faz agir ou com fuga ou com luta. E se a gente ficar fugindo, se a gente ficar paralisado, fugindo das demandas da vida, ou lutando violentamente contra as pessoas e contra nós mesmos, a gente vai encontrar um caminho de dor, sofrimento, um caminho de não saúde, um caminho que não é saudável. Essa é a mensagem do meu coração nesse primeiro episódio do nosso podcast. Falei nosso
caramba, é o meu podcast, mas é o nosso podcast porque é você que me assiste, é o nosso espaço de conversa. É para que a gente seja um povo corajoso. Um povo corajoso de lutar por uma vida mais saudável, uma vida que seja de fato melhor para nós e para as pessoas que estão perto da gente, para esse mundo, para a cidade que a gente vive, para o bairro que a gente vive. Tenha coragem, seja corajoso, seja corajosa. Eu apelo e digo, você pode, você consegue, busque ajuda. Se você precisa de ajuda para descobrir a sua autenticidade, se precisa de ajuda para ser mais responsável, eu, como profissional da psicologia e outros profissionais, a gente pode ajudar você. O que eu quero é que você realmente coloque-se em movimento em direção a isso. É isso que o meu coração diz para você e para mim, que nós sejamos um povo corajoso nesse ano de 2026, ou não sei se esse episódio vai ecoar por muitos anos para o ano que você tiver, mas que você realmente tenha coragem e enfrente a vida com muita coragem. Vá atrás dos seus sonhos, faça aquilo que você realmente acredita e eu espero que seja algo que traga saúde para você e para as pessoas, beleza? Olha só, quero falar também a respeito desse podcast. Aconteceu uma situação que me pôs a pensar. Duas coisas. Porque eu estava dentro de um Uber com dois amigos meus e de repente o Uber se interessou em saber o que eu fazia da vida e eu falei que tinha um podcast. E aí quando eu falei pra ele, tem um podcast, procura aí. E ele, qual o nome? E eu, Fábio Poloto Podcast. E na minha frente ele pesquisou e o Spotify não entregou o podcast. E aí eu falei, caramba, isso é duro, cara. É duro porque eu não sou famoso, eu tô ligado, ele não vai empurrar lá. Mas aí ele ficou lutando pra escrever o nome, cara. E é o meu nome, né, o podcast. Assim, e o cara era, né, uma pessoa mais humilde ali, ela ficou com dificuldade mesmo de escrever ali, né? Enfim, demorou muito para achar. Aliás, não achou no espaço da corrida. Mas ele anotou lá o nome. E eu fiquei pensando, caramba, será que o nome do podcast é realmente ruim? Não que o meu nome seja ruim, mas será que esse nome é ruim pro podcast? E aí a minha pergunta para você que me ouve eu deveria encontrar um novo nome pro podcast? A pergunta é sim ou não? Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, então me manda uma mensagem. No Spotify eu tenho como deixar a enquete, se um sim ou não. Eu vou colocar essa enquete no Spotify. Então, por favor, responda isso. Caso você responda sim e quiser me dar alternativas de nome, quais nomes você acha que seria legal para esse podcast? Essa é a primeira coisa que eu gostaria muito da sua ajuda. Segunda coisa é que eu gostaria de pensar novas maneiras de fazer esse podcast. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu acho que chegou um momento de colocar isso em prática. Ele perguntou assim, mas você fala de autoajuda? Aí eu falei, eu falo de quem eu sou, né? Ou seja, fica meio bagunçado mesmo, né? E aí eu falei, cara, eu não vou parar de falar a respeito de quem eu sou nem nada, mas existem várias coisas que eu gostaria de fazer nesse espaço aqui de comunicação. Falar dos reviews e as opiniões que eu tenho a respeito dos filmes, das séries e dos livros que eu leio. Eu gostaria muito de dar talvez esse feedback, gravar episódios que sejam assim, e de talvez ter um espaço onde eu entreviste outras pessoas e tenha conversas. Quando eu penso na entrevista, eu sempre me coloco, será que vai ser legal eu ficar ali entrevistando? Porque aí é tudo sobre a outra pessoa, e esse aqui é o meu podcast, também quero que seja sobre mim, entende? Eu sempre fiquei resistente a isso, eu quero que seja algo nosso, de fato. E eu gostaria de ouvir sua opinião, o que você acha disso? De eu expandir os conteúdos desse podcast aqui. Então eu vou aguardar do fundo do coração a sua resposta. Nós não somos muito. Você como número é muito frio para mim, então eu vejo um número, eu vejo países, mas eu não sei quem você é. Então se você tiver muita vergonha de me mandar uma mensagem, não sei o que te falar, pede para alguém me mandar. Mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito dessas duas coisas. Muda ou não muda o nome desse podcast? E expando ou não os conteúdos desse podcast. Beleza? Porque é isso que eu quero fazer em 2026. Gostaria de anunciar aqui que eu estou atendendo online. Se você quiser me ajudar, realmente, de verdade, mais do que qualquer like em YouTube ou curtir episódio, é você me indicar como profissional. É isso que vai me ajudar de fato, porque eu sou um trabalhador, eu quero trabalhar para ajudar as pessoas. Então, quanto mais você me indicar na minha profissão, melhor eu vou ficar, mais espaço eu tenho para
para pensar o conteúdo, para gravar e alcançar seu coração. Então me indique. Minha agenda está aberta. Se você mora em São José do Rio Preto, enquanto eu estou aqui eu vou atender presencial. Isso é em primeira mão, eu vou soltar lá no podcast, no Instagram, nas redes sociais, que eu estou atendendo presencial, mas fica aí o apelo para você me ajudar. E claro, você pode me ajudar aqui com o curtir, a avaliação do meu podcast, mandar os episódios para pessoas, se esse episódio faz sentido. E muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. A gente vai seguir junto aí nessa jornada em mais um ano nesse podcast. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.